Dois mistérios deram origem aos livros do jornalista Renato Alves. O primeiro foi o desaparecimento de um bebê de uma maternidade em Brasília. O segundo mistério é uma doença rara que ataca os moradores de uma comunidade no interior de Goiás. Aqui no Iluminuras, Renato Alves revela as histórias por trás desses mistérios e conta detalhes que não estão nos livros. Depois dele, a conversa é com a professora Vanice Lírio do Vale. Doutora em Direito e pós-doutora em Administração, ela também fala dos livros que publicou. Primeiro convidado do programa, Renato Alves tem 2 livros lançados, O Caso Pedrinho e O Povo da Lua. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Você tem 2 livros publicados. Isso. Um é deste ano, o primeiro é do ano passado. Agora, você não se considera escritor. Por quê? Conta pra gente. Eu acho muito ambicioso falar que eu sou escritor. Eu não sou romancista, não tenho a pretensão nunca de escrever um romance, porque eu não me acho com capacidade para escrever um romance. Eu me defino como um jornalista que resolveu escrever livro-reportagem, o que para mim nada mais é do que uma grande reportagem, com um estilo mais livre, né? Sem o tempo, sem as nossas técnicas jornalísticas que nos amarram, que nos prendem no dia a dia. E eu acho muita pretensão falar sobre escritor. Para mim, escritor é uma coisa, está bem acima do que eu sou. Mas a sua ideia é ser um jornalista com um livro aí publicado por ano. Na verdade, eu quero contar histórias reais, que é o que eu já faço no Correio Brasiliense, que é onde eu trabalho há 16 anos. Mas o livro, ele te permite contar a história mais bem contada, né? Porque a gente não trabalha contra o tempo nem contra o espaço. E isso me deu muito prazer escrever os 2 livros. É uma terapia para mim, virou uma terapia. Até porque, além de não ter a pretensão de ser um grande escritor, eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro com isso, de viver disso. Gostaria muito. Para mim, seria o melhor dos mundos. Viver, ganhar dinheiro escrevendo livro. Seria, para mim, uma realização. Mas eu conheço o mercado, a realidade do mercado literário brasileiro. Eu me satisfaço só em ver o produto e ver as pessoas consumindo aquilo pela leitura. Você tem 2 livros publicados, os 2 são recentes. Vou começar pelo primeiro, então. O caso Pedrinho, caso famoso no Brasil inteiro. Um menino foi sequestrado de uma maternidade aqui em Brasília. Você foi o primeiro repórter a mergulhar nessa história, não foi isso? Conta pra gente. Foi porque o caso veio à tona, ele voltou à tona. Na verdade, o Pedro foi sequestrado em 86, né, em Brasília, mas ele voltou à tona em 2002. Eu tinha 2 anos de Correio Brasiliense, o que na nossa profissão a gente chama de foca, né? Eu era muito novo, eu tinha acho que 26 anos, 27. Mas quando eu entrei no jornal, eu entrei para fazer polícia, cobrir para as páginas policiais, coisa que a gente já não tem mais hoje, né, no jornalismo hoje em dia. E a minha chefe da época, que hoje é a chefe de redação do Correio, Ana do B, ela me provocou, falou assim, Renato, o sonho de todo repórter em Brasília que cobre polícia é achar o Pedrinho. E aí ela me contou a história por alto. Eu não sabia, não conhecia. E fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu não fiquei investigando o caso, eu não tinha como fazer isso. Aí até um dia que eu estava cobrindo eleição, caso que envolvia a polícia, né, que estava se metendo na eleição local, recebi o telefonema de um delegado e que me contou. Na verdade, ele me ligou para reclamar das minhas matérias, que eu estava mostrando a relação da Polícia Civil com a reeleição do então governador Joaquim Roriz, que já tinha passado a eleição, tinha vencido. E ele reclamou muito, falou, e eu provoquei ele. Delegado, se eu tiver alguma outra história boa para me contar, o senhor me fala que eu conto. Assim, se eu te contar que nós estamos perto de achar o Pedro, eu falei assim, quem? O Pedrinho? Aquele menino? Aí eu falei de cara, com ele, isso é mentira, o senhor quer dizer ao foco. Mas com esse telefonema era verdade, ele me passou outros contatos, e nisso eu fui o primeiro a ser mandado para Goiânia, e nessas coberturas, quando a gente sai na frente, a chance de você continuar sempre na frente é grande. E aí eu acabei ficando em Goiânia durante um mês. Fui primeiro entrevistar a Vilma, que era sequestradora, o Pedro, os amigos, e fui ficando em Goiânia. A história acabou, eu acabei abraçando a história, e com isso o jornal acabou me colocando como o repórter do caso, e eu acabei criando uma relação também com as fontes, com os personagens dessa história, e que eu mantenho até hoje contato com eles. E aí, num certo período, passado alguns anos, um dos colegas meus, o Mano Silva, me provocou, Renato, por que você não coloca também a história do Pedrinho no papel? Faça isso antes que alguém faça.
E só que eu não tinha coragem, eu achava que eu não sabia escrever um livro, assim, eu não sei escrever, não tenho esse dom de escrever livro, um texto refinado e tal. Disse, não, você tem sim, você consegue. E aí, num dia, eu comecei a escrever como uma grande reportagem. E quando eu acabei, eu fui procurar o Emmanuel e outros colegas. Eu falei assim, ó, escrevi um livro, eu quero publicar, como que eu faço? E eles foram me dando dica, explicando como era o processo de, né, procurar a editora, fazer um contrato e o que eu tinha que prestar atenção. E a gente lançou em março do ano passado, de 2015. E é um sucesso editorial, ele vende muito bem. E isso me empolgou, vi que não era um monstro de 7 cabeças, que eu conseguia fazer. Livre reportagem eu consigo fazer. Eu já fiz tantas reportagens, então consigo. Aí eu decidi fazer outro. E você estava me contando aqui antes da entrevista que você não juntou o material que você tinha, você reescreveu o caso. Na verdade, no meu processo para escrever o livro, eu comecei de onde eu sabia, recuperando minhas matérias. E aí eu fui vendo assim, gente, o que falta aqui? Aí eu fui pensar, gente, qual que seria o mais interessante, o que atrairia as pessoas para uma história que já foi contada e que todo mundo sabe o final dela? Os bastidores dessa história. E eu sabia, lembrava ainda na minha cabeça tinha muita coisa fresca que eu lembrava. E que na época a gente não podia contar ou não tinha espaço. E eu falei, gente, eu vou contar, vou atrás dessas pessoas, dos delegados do caso, da família, para saber se eu posso contar, saber se eles têm mais o que me contar. E também eu decidi ir no arquivo morto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a Goiânia para ver o processo, os depoimentos, as provas. E nisso eu vi que ali tinha um material muito rico e muito interessante. E também a outra parte, que é o fim do livro, as pessoas sabiam do desfecho do caso, que o Pedrinho foi achado, voltou para a família em Brasília, a Vilma foi presa, mas o que aconteceu depois? E aí eu fui assim, tenho a porta aberta naquela família, vou procurá-los para saber se eu posso contar, se eles se interessam em contar como se foi. E eu decidi dar um ponto final na história, que aí também veio o dilema, eu tenho muita coisa, e agora, como é que eu termino essa história? Já que ela não terminou, porque ela continuou, os personagens estão todos vivos. Foi o dia que eu descobri que o Pedro, que a esposa dele, que ele havia casado, e que a esposa dele ia ter neném. Ia ter um bebê, o Pedrinho vai ser o papai. Foi assim, pronto, agora o final feliz que eu precisava. Agora, você encontrou resistência também? Gente que não queria que essa história fosse ampliada? Muita. Eu fiquei muito receoso. Achei assim, como eu vou contar a vida dessas pessoas? Vou falar da vida das pessoas e elas estão em vida, elas estão aqui. É uma biografia também. Eu vou precisar de autorização? Se eu precisar, eu não vou conseguir, porque algumas pessoas não vão me dar. A primeira, a Vilma. Ela não quer que essa história seja... E o que você fez? Eu consultei a editora e ele falou, não, pode, vai que aqui o nosso jurídico cuida. E, para minha sorte, veio a lei da biografia, né? Porque eu falo do passado dela, presente, eu deixo história, mas ela foi condenada, né? Em todas as instâncias, cumpriu pena. Então, na verdade, assim, ela pode até entrar como uma ação judicial, mas eu não estou contando nada demais. Ela foi punida, não sou eu que estou punindo, a justiça puniu. Você tomou gosto e lançou O Povo da Lua esse ano. É um outro mistério, né? Então, o caso Pedrinho, todo mundo conhecia, já tinha ouvido falar. E eu não fui o único que cobriu o caso Pedrinho. Foi amplamente divulgado, virou novela. Até em Goiânia lançaram um livro sobre a Vilma, do ponto de vista da Vilma, depois dele. Só que O Povo da Lua não, é uma história que eu descobri, que eu não havia sido provocado. Por um acaso eu descobri em 2009. E eu decidi pôr ele no papel porque eu precisava... Ele tem um cunho social, ele é diferente do Pedrinho, que ele visa mercado. O Povo da Lua não. Ele tem um cunho social porque é uma comunidade esquecida pelo Estado durante mais de meio século. Muita gente sofreu e morreu com uma doença rara que nunca foi tratada como deveria ser e ninguém nunca tinha contado essa história. A comunidade científica em Goiânia sabia, porque já tinha tido contato com esses doentes e ninguém lá investigou o fenômeno. E aqui não, a imprensa a gente nunca tinha ouvido falar. E eu fui para essa comunidade que é no interior de Goiás, mais de quase 400 quilômetros daqui de Brasília, no caminho para nada, depois de Goiás Velho, 150 quilômetros depois de Goiás Velho. E lá eu me deparei com uma situação, um cenário que eu nunca imaginava me deparar. Pessoas deformadas, mutiladas por essa doença, porque na verdade elas não eram tratadas em Goiânia. Chegavam, viam que tinham câncer de pele, e em vez de tratar, buscar, saber o que era esse fenômeno, os médicos simplesmente tratavam a consequência, não a causa daquilo. E tiravam o câncer de pele.
com isso as pessoas não tinham dinheiro para fazer uma prótese, o Estado também não colocava e as pessoas ficavam sem prótese. E quando eu cheguei nessa comunidade, era um cenário de horror, porque era muita gente assim nessa situação. Na minha época, eram 21 pacientes. Alguns só com as pintas ainda, as iniciais, as manchas iniciais, e outros já no estado muito avançado da doença, em várias partes do corpo. E aí, quando eu voltei para a redação, voltei muito sensibilizado, muito para baixo também, e receoso, porque eu achava que eu não ia... essas pessoas depositaram uma confiança muito grande em mim. Elas me tratavam lá como uma autoridade quando eu cheguei lá, elas me chamavam de doutor. E eu falava o tempo inteiro, gente, eu não sou médico, eu sou jornalista, eu vou contar. E elas me falaram que eu era a primeira autoridade que tinha ido até aquele povoado. E ela depositava essa confiança, achando que a minha presença ali ia mudar alguma coisa na vida delas. E eu voltei com essa responsabilidade, assim, com um peso muito grande nas minhas costas. E aí, mas o material a gente tinha era muito rico. Era tudo exclusivo, era impactante, as imagens também eram muito fortes. E isso rendeu uma série de reportagens. E essa série de reportagens foi trazendo resultados. Ela foi se multiplicando, provocou o Ministério Público de Goiás, que provocou o governo estadual, municipal, federal. Foram aparecendo os doentes em outros cantos do país, hoje já são mais de 50, porque as pessoas não sabiam o que elas tinham e depois foram sendo diagnosticadas. Criou-se uma associação nacional e as pessoas se juntaram, mobilizaram e foram conseguindo muita coisa. Então aí eu decidi fazer um livro para contar isso, para que essa história fosse disseminada, principalmente na comunidade acadêmica e nas faculdades de jornalismo também, para mostrar como que a nossa profissão pode mudar a realidade e também mostrando para as pessoas que existe aquela comunidade ali que precisa de muita ajuda. Eles queriam essa ajuda, queriam a mudança e a mudança chegou de fato. Chegou. A maioria achavam que carregavam mal e que aquilo era eles estavam até resignados, na verdade, achavam que era um peso que eles tinham que carregar, um karma para alguns, e que falavam para mim, eu tenho um sangue ruim. Achavam que aquilo era o sangue e o problema ali não era genético, que eles carregaram maldição e que por isso que eles estavam condenados àquilo. E não era uma série de fatores, a ignorância deles, com a falta de assistência do Estado. E como era um mal genético transmitido de pai para filho, e essa comunidade estava isolada pelo preconceito, sem informação, sem nada, eles acabam namorando entre eles e casando entre eles. Casando entre eles, acabam tendo filhos. E aquilo foi progredindo, ao ponto de quase toda a comunidade ter a doença. Até que eu fiz as matérias e o grupo de geneticistas da USP, que são os melhores geneticistas do país, assumiram também a comunidade. Estão pesquisando desde então, eles fazem pesquisas, coletam amostras, dão palestras. Também a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o governo de Goiás é obrigado a dar prótese. Próteses ainda nem todas são garantidas, mas dá o filtro solar, que era o mínimo que tinha que dar, as pessoas tinham que ter. E quando que entra o judiciário nessa história? Quando uma magistrada de Goiânia, ela pega para ela essa causa, vai até essa comunidade, vê lá de perto também a situação delas e vê que eles precisam de medidas jurídicas práticas e rápidas. E ela faz um mutirão. E nisso ela consegue agilizar o processo de aposentadoria deles, que só saiu no ano passado, 6 anos depois que eu comecei minhas matérias. Essa doença, o xeroderma pigmentoso, esse nome complicado, ela não estava na lista do INSS para o benefício. Então elas nunca conseguiam aposentadoria por invalidez. E tinham que ter, porque você deixou essas pessoas trabalhando na roça, expostas ao sol, numa região mais quente de Goiás, que o sol lá a temperatura chega a 34, 36 graus, você está condenando as pessoas à morte. Uma morte lenta, sofrida, e isso não acontecia. Então saiu ano passado, inclusive para os adolescentes e crianças que têm a doença, elas vão ser aposentadas quando fizer 18 anos, elas já vão ser aposentadas automaticamente. Então, assim, isso para eles, de todas as conquistas que tiveram até agora, foi a maior de todas, porque elas não vão ser obrigadas a ficar expostas ao sol. Renato, é isso. Muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Muito obrigado por dividir suas histórias, suas apurações aqui com a gente. Eu que agradeço, porque é muito bom falar de literatura e da minha profissão, o jornalismo. É muito bom contar, falar do que você gosta de fazer. Ok, obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. A gente conversa com a professora de Direito Constitucional, Vanice do Vale. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras
Leituras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a professora Vanice Lírio do Vale. Está aqui comigo. Obrigado, professora. Eu que agradeço o convite. Bom, se você tem 6 livros publicados, 15, se a gente levar em conta aí as organizações. Agora, antes de falar sobre os livros, especificamente alguns deles estão aqui, eu queria conhecer um pouco mais de você. O que você gosta de ler, temas, autores? Eu diria que a minha relação com a leitura, com a literatura, ela vem antes do nascimento, né? O meu próprio nome, Lírio do Vale, o nome de família, veio de uma obra que meu avô estava lendo quando a minha avó estava grávida, uma obra que se chama O Lírio do Vale, né? E a partir daí, ao longo da infância, quem não leu Monteiro Lobato, né? Quem não leu perdeu, e como não se encantar com a possibilidade de encontrar um príncipe que é peixe, uma aranha que faz vestido de noiva, e assim foi. Eu fui leitura voraz do período literatura infanto-juvenil, eu adoro C.S. Lewis, e depois, como adulta, eu leio de tudo. Eu leio ficção científica, Isaac Asimov, Frank Herbert, com a série dos livros de Duna, leio livros de história, leio esses mais conhecidos, Jeffrey Archer. Eu acho importante, acho interessante a gente conhecer outras perspectivas. Se eu vou viajar para um determinado país, eu leio sobre a cultura daquele país, porque aí você já chega um pouco familiarizado com aquilo tudo. A leitura me encanta. Agora, e essa bagagem é prazer ou também ajuda no trabalho? Essa bagagem é muito de prazer, né? Agora, sem sombra de dúvida, ajuda no trabalho. Eu sou advogada, um advogado é um profissional da palavra. Você tem que dominar a palavra escrita e falada. E os tempos em que a advocacia se exercia com uma linguagem hermética, uma coisa cheia de firulas, isso já passou. A advocacia hoje é comunicação, e comunicação rápida, né? Então há um intercâmbio aí precioso, sem sombra de dúvida. Quem mais você indica aqui pra gente? Você é professora. Seus alunos não deixam de ler um livro ou um tema? Tem algumas coisas, por exemplo, há uma obra que todo semestre, quando eu começo a dar aula no mestrado, doutorado, eu começo, que é uma obra de um jurista argentino que chama-se Alejandro Nieto, que a obra se chama justamente As Limitações do Conhecimento Jurídico. E é muito interessante que, num dado momento, ele fala sobre as virtudes do jurista, e ele diz, a primeira que ele aponta é a tolerância. E aí ele diz, tolerância no sentido de que conheça o pensamento do outro, ou seja, leia a obra do outro, e até formule o seu raciocínio crítico, mas conheça o pensamento do outro. Então, por exemplo, o Alejandro Nieto é alguém que não deixa de estar na bibliografia dos meus alunos, né? Alexandro Gordilho, que é um outro jurista importante que trata da administração paralela. Tem um jurista americano que é fantástico, que chama-se Cass Sunstein, que escreve tremendamente. Recentemente lançou uma obra sobre o mundo segundo Star Wars. Então, há alguns autores que me acompanham e, portanto, acompanham meus alunos também. E como é que esses autores te influenciam, Vanice, na hora de publicar, na hora de escrever? Assim, quando você escreve, quer dizer, não é pela circunstância de que você escreve livro técnico que as coisas sejam substantivamente diferentes. Especialmente quando você escreve na área de direito constitucional e administrativo, que é a área que eu me dedico, isto é uma narrativa. O que é o direito constitucional brasileiro? Ele é a história da transformação da sociedade no fim do período da ditadura para a redemocratização e para os desafios que a gente vive hoje. Então, isto não é substantivamente diferente de uma obra de ficção, né? Você tem que apresentar a narrativa, captar a atenção do seu autor, do seu leitor, perdão, para que ele perceba que ali há um problema que tem repercussões e que merece ser enfrentado, apresentar os argumentos técnicos, fazer a crítica e depois encaminhar para uma solução. Às vezes até você não tem que dar a solução, mas você tem que dar as ferramentas para o seu leitor pensar. E isso não é muito diferente do que a gente vê num livro de ficção, né? Então acho que o processo é o mesmo, por isso o intercâmbio é sempre muito importante mesmo. Eu estou aqui com o seu livro mais recente, Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Controle Judicial. Começando por ele, então, o que você defendeu aqui e o que te levou a escrever sobre isso, Vanice? Este tem muito dessa característica da narrativa que eu falei, quer dizer, a Constituição de 88, uma das grandes conquistas, por isso também Ulisses Guimarães, à sua época, falava na Constituição Cidadã,
Uma das suas grandes conquistas foi uma grande lista de chamados direitos sociais ou socioeconômicos, né? O direito à saúde, à educação, ao auxílio em creche e pré-escola, depois por emenda constitucional o direito à moradia, o direito ao transporte. Ok, todas essas são sinalizações, são objetivos que a Constituição quer que a gente alcance, porque isso vai gerar uma sociedade mais inclusiva. Então essa era a proposta, começa a narrativa daí. Agora, como você faz isso? Quer dizer, como que o Estado se planeja para chegar ao resultado que é oferecer direito à saúde, à moradia, à alimentação para todo mundo. Isto é o desenho das políticas públicas. Quando isso não funciona bem, o que fazem as pessoas? Buscam a proteção disso no judiciário. Agora, como é que se dá essa relação? Qual é o limite da possibilidade de atuação do judiciário para alcançar aqueles compromissos constitucionais sem perceber que isso é um sistema, que estas não são as únicas atividades a que o Estado se dedica? Então, o objetivo deste livro era justamente mostrar o que nos fez chegar a esse ponto de discussão sobre as políticas públicas e como a gente pode enfrentar esse problema do ponto de vista jurisdicional. Esse é um livro que se volta tanto para o pessoal de advocacia de Estado e tal, quanto para o judiciário, que se vê confrontado com essa problemática, né? Agora, como é que é o processo de criação? Como é que é o seu processo de criação? Você tem um ritual específico, come alguma coisa, escreve só numa determinada hora ou não? Como eu sempre digo para os meus alunos, eu brinco com eles e digo, olha, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é escrever é um hábito. A boa notícia é escrever é um hábito, né? Então, isto é alguma coisa, como em várias atividades da vida, correr. Você pergunta para alguém que corre, né? Ele vai dizer, tem que correr tantas vezes por semana. Se eu não corro, eu sinto falta, né? Escrever é a mesma coisa. Então, você tem que ter uma rotina de escrever. Eu não tenho ritualísticas, né? Mas essa lógica de que é preciso escrever sempre, isto eu tenho. E às vezes eu começo a escrever sem que eu tenha uma noção muito precisa de aonde eu quero chegar. Eu começo a escrever porque um problema me aflige, né? E aí este problema vai ser o ponto de partida da minha narrativa. Depois avanço um pouco mais e aí eu tenho sempre uma preocupação que me foi sugerida por um amigo que a vida me levou mais cedo que eu queria, que era o Marcos Juruena Vilela Souto, um autor importantíssimo também na área de direito, e o Marcos dizia, Vanice, é preciso didatizar as coisas, quer dizer, você dá a informação, mas você tem que mostrar qual é a utilidade daquilo. Então essa é a fase final do meu processo de criação, didatizar as coisas. O tempo é uma outra coisa importantíssima, né? Você é professora, procuradora do município do Rio e escreve bastante, publica bastante. Quando é que você senta para escrever? A qualquer hora? A qualquer hora, na hora que dá. E, na verdade, as coisas se retroalimentam. Veja, a possibilidade que eu tenho de falar sobre a discussão judicial de políticas públicas vem do meu exercício na Procuradoria-Geral do município. De outro lado, nas aulas, eu externalizo as minhas preocupações e as minhas primeiras ideias e recebo as críticas dos alunos. Então, é um processo de retroalimentação que é muito rico, que é muito bacana. Estou aqui com mais um livro, Vanice, Direito Fundamental à Boa Administração e Governança. Essa é a tese do seu pós-doutorado, não é isso? O meu pós-doutorado foi na área de administração, aí eu quis ampliar a perspectiva teórica, né? E, enfim, Direito Fundamental à Boa Administração é alguma coisa que está na Carta de Direitos da União Europeia e é alguma coisa de que a gente se ressente aqui, né? A administração sempre pode melhorar, né? E aí, portanto, no pós-doutorado eu fui para outra área do conhecimento para meditar o que significaria isso, né? Também não adianta você enunciar um direito fundamental só porque é bonito, né? É preciso você dar algum significado prático para aquilo. E nesta tese, a proposta principal está na circunstância de que, está na afirmação de que isso envolve uma abertura maior para a participação no processo de decisão da administração pública. Porque esse processo hoje em dia é cada vez mais complexo. Pensa nas coisas que a administração está sendo chamada a fazer, né? Minha cidade lá gerindo Jogos Olímpicos agora nesses dias. Isso é muito complexo
E não dá para a gente admitir que a administração vai saber sozinha fazer isso. Tem áreas que não, ela se beneficiará da expertise, da crítica de outros. Então, a ideia central neste trabalho foi dizer que o direito fundamental à boa administração se traduz nisso, nessa ampliação do processo político de decisão em relação às estratégias de agir da administração pública. É um processo mais democrático hoje? Um processo mais democrático, essa é a ideia. Porque, assim, além das dificuldades que se põem para a administração, os destinatários do agir da administração são muito diversos, né? Pense numa cidade como Brasília, uma cidade como Rio de Janeiro, você tem necessidades distintas da parte de comércio, da parte de serviços públicos, do lazer, o que você prioriza, o que você faz primeiro. Quer dizer, esse tipo de escolha é uma escolha que necessariamente tem que ser um pouco mais aberta, não pode ser uma escolha fechada nos gabinetes, domínio de um tecnocrata qualquer, né? Vou puxar mais um aqui. A construção de uma garantia constitucional, compreensão da Suprema Corte quanto ao mandado de injunção. Aqui é aquela velha história, parece super técnico, mas é aquela mesma história de prender a atenção do leitor, não é isso? Esse livro, que já foi esse foi o primeiro, aliás, que eu publiquei, mas ele tem a esta altura já um elemento histórico interessante. O mandado de injunção, para quem esteja assistindo eventualmente não sabe disto, estava no texto da Constituição e não tinha aplicação, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não podia gerar consequências muito significativas até 2008, se a memória não me falha, né? Esse livro é a minha dissertação de mestrado, quando eu escrevi esse livro, o mandado de injunção ainda estava em sono, né? Estava repousando. E eu me lembro que encontrei um professor muito querido e falei que estava fazendo mestrado. Está escrevendo sobre o quê? E eu disse, mandado de injunção. Ele disse, minha filha, isso já morreu, né? Então, o objetivo desse livro à época era mostrar como o Supremo tinha construído essa figura que não existia em lugar nenhum no mundo, né? E aí, anos depois, há um capítulo em que eu mostro as orientações em que o Supremo firmou e não mudou, e as coisas em que ele foi evoluindo e tal. Muito bem, depois de publicado esse livro, o Supremo mudou de posição no mandado de injunção sobre greve de servidores públicos, e hoje em dia o mandado de injunção é ferramenta importante. Então, assim, tem um dado para mim muito bacana, que foi explorar um instituto quando ele aparentemente não tinha potencial nenhum. E agora, recentemente, eu tive uma orientanda minha já de mestrado, que desenvolveu uma pesquisa no mesmo tema, então, assim, um pouco que dando continuidade à minha reflexão. E na banca estava o meu colega de mestrado, hoje colega, né, que foi o meu orientador nessa dissertação. Então, reunimos meu orientador, eu e minha orientanda. Então, esse é um livro que tem um certo apelo emocional para mim. Por que publicar? Eu acho que publica-se porque a gente quer a crítica, porque a gente quer o diálogo. Então, a gente publica para dividir a ideia, mas não é uma posição passiva, né? O que se quer é dividir a ideia e receber o feedback. É o que nos move, né? E por isso, buscar publicar sempre, porque as ideias não cessam, né? Ok. Vanice, é isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.